Bom dia. Agora sim, quem veio ao café hoje pela manhã, levanta a mão. Olha para o coleguinha do lado que não veio, se tem alguém, convida ele. Fala, do próximo vem, foi muito bom. Vocês comeram bem? Meu nome é Mário Belsolli Neto, eu sou estagiário pastoral desta igreja. E hoje nós vamos refletir, meditar juntos em Mateus capítulo 13. Lá no final de 2020, em outubro, no final de outubro, no final de novembro, eu preguei duas das parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus. E agora eu vou pregar a primeira. Existem 7 em sequência. E agora eu vou começar do começo. Eu tinha começado mais pelo final, mas agora eu vou começar pelo começo. E é uma parábola muito conhecida, está lá em Mateus 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23 e entender o que Jesus está falando ali. E o título dessa mensagem é esse que está aí. É uma pergunta para você, é uma pergunta bastante pessoal. Como você ouve a Deus? Como você tem ouvido a Deus? Você que está aqui, ouve a Deus. O pressuposto é que através das orações, dos relacionamentos, da música, da própria reflexão da palavra, você tem ouvido a Deus de alguma forma. Quando a palavra é comunicada, você ouve a Deus. Mas como? O como é importante. O resumo que eu dei para essa mensagem foi que Jesus convoca cada um de nós a ouvir a palavra com desejo, atenção e alegria. Caso contrário, demonstraremos que não nos importamos com Ele e seremos infrutíferos. Com desejo, com atenção e com alegria. É assim que Jesus quer que nós ouçamos a Ele hoje, através da palavra dEle. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse por você, orasse por mim, por tudo aquilo que vai ser falado, por tudo aquilo que vai ser lido, explicado, pelas provocações que vão acontecer dentro do seu coração, seja pelo próprio Deus ou pelo que eu vou falar. O objetivo é que nós aprendamos a ouvir mais e melhor ao nosso Deus pela palavra. E nós precisamos pedir isso a Ele. Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. Nós vamos ler a Tua palavra. Nós temos muitas inquietações. Cada um aqui chegou com uma carga de preocupações mais ou menos intensa, com anseios, com ilusões em sua mente, em seus corações, com expectativas de que o Senhor salve pessoas, restaure relacionamentos, transforme situações. Nos ajude a usar tudo isso para nos concentrar em Ti e na Tua palavra, naquilo que o Senhor quer comunicar para nós aqui hoje, aquilo que o Senhor quer transformar em nossas vidas. Senhor, dê humildade a cada um de nós, a começar de mim, que nós tenhamos seriedade ao abrir a Tua palavra, lê-la e nos submetermos a ela. Que o Senhor nos dê atenção ao ouvir a Tua voz na Tua palavra, e que o Senhor nos dê alegria, uma alegria duradoura, uma alegria sólida, uma alegria transformadora, por fazer parte do Teu povo, e por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Que quando olharmos para essa cruz que está aqui, nesse palco, nós possamos lembrar de que ela está vazia hoje, mas um dia, aquela cruz de Cristo foi preenchida. O Teu Filho estava lá, o Seu sangue foi derramado, e isso para dar salvação, perdão, restauração a pessoas que não mereciam, somos nós. Nos ajude, ó Espírito Santo,
em tudo que falarmos, fizermos e pensarmos aqui hoje, para que sejamos moldados à imagem do Teu Filho. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Mateus 13, capítulo 1, não vai ser projetado. Abra sua Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com alguém do lado. É um bom hábito a se ter. Sempre traga a sua Bíblia e abra. E inclusive nós vamos andar um pouco nela e pode deixar aberta durante toda a mensagem, porque você vai precisar dela. No versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Eu preciso de água, por favor. E está muito eco aqui atrás. Não sei se tem como resolver, mas está ressoando aqui na minha cabeça. A introdução desse texto precisa levar em consideração que o que vem antes, vem antes. Então, isso é uma narrativa. Eles estão construindo, nesse caso Mateus, uma sequência de fatos que criam um contexto para que aquilo que vem depois tenha uma clareza maior. O que vem antes? Só pegando o capítulo 12,
vem uma crescente de rejeição a Jesus. Jesus vai pregando, as pessoas veem os milagres, as pessoas creem na palavra, e cada vez mais gente, e os líderes religiosos vão ficando com inveja, vão se sentindo diminuídos, porque Jesus estava crescendo, e Jesus diz algumas coisas difíceis para eles, como está lá nos versículos de 1 a 9, de 1 a 8 de Mateus 12. Jesus se apresenta como superior ao templo. Ele se apresenta como Senhor do sábado. Jesus é maior do que o simples mandamento de não fazer as coisas no sábado, como muitos interpretavam erroneamente, inclusive mestres. Jesus atinge o centro da religião deles. Obrigado. E os líderes religiosos não gostam. Eles não queriam mudança. Mas lá dos versículos de 9 a 14, Jesus cura um homem com uma deficiência grave na mão. E os fariseus o condenam. Por quê? Porque foi no sábado. Porque eles queriam controlar Deus. O importante não era aquele homem que precisava de uma atuação sobrenatural de Deus. O importante era seguir as regras que os fariseus estavam exigindo. E lá no versículo 14 diz assim: mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Esses são os líderes religiosos que afirmavam estar esperando o Salvador, e quando ele vem, o rejeitam, porque ele não cabe na estrutura de pensamento, nas expectativas deles. Mas lá nos versículos de 22 a 32 de Mateus 12, Jesus expulsa um demônio de um homem cego e mudo. Então o homem cego e mudo passa a enxergar e passa a falar sobre o que Jesus fez. E os fariseus se revoltam contra Jesus. E dizem que essa expulsão vem do poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Como se Jesus tivesse um demônio chefe, e o demônio chefe falasse para o demônio inferior: sai. É assim que os fariseus estavam interpretando a atuação de Deus. Mas tem algo muito mais doloroso e incômodo aqui. Porque no capítulo 12, lá no finzinho, de 46 a 50, narra que Jesus está ensinando dentro de uma casa, e chega sua mãe e seus irmãos, e chamam ele para fora. Parece sutil, né? Você está fazendo alguma coisa, e alguém te chama para fora. Mas lá em Marcos, o que é dito no capítulo 3, de 20 a 21, olha a disposição dessas pessoas. Marcos 3, de 20 a 21. Então Jesus foi para casa, está narrando a mesma situação. E outra vez se juntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer, os discípulos e Jesus. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. É esse tipo de rejeição que Jesus está enfrentando, dos líderes religiosos, do povão, e inclusive da sua própria família. Então no capítulo 12 nós temos uma preparação. Existem pessoas que estão recebendo a palavra, e ela está sendo transformadora e libertadora, e existem outros que não importa o que Jesus faça, eles vão rejeitar Jesus. E essa delimitação clara aponta que nem todos estão preparados para ouvir a palavra. E nos primeiros 2 versículos do capítulo 13, Jesus sai da casa que ele estava ensinando, e ele vai para um lugar aberto, ele vai para uma praia. E ele se senta num barco, se afasta um pouco da praia, porque tinha uma multidão à frente. Ali ele usa a própria propagação natural do som, para que mais pessoas ouvissem a palavra. E ele começa a ensinar a série de 7 parábolas, que está no capítulo 13, que são as chamadas parábolas do reino. Qual era o objetivo? Deixar bastante claro que o reino de Deus não é para todos. Existem pessoas que vão ouvir e vão rejeitar.
O reino de Deus é bom para todas as pessoas, mas não são todas as pessoas que vão querê-lo. E Jesus deixa claro que essa separação não é absurda, ela é esperada, ela é naturalmente esperada, porque a palavra vai separando aqueles que querem a Deus e aqueles que não querem. Essa é a introdução. Agora vamos entrar nessa parábola. Primeiro, o que é parábola? A gente ouve tanto na igreja a palavra parábola, que às vezes a gente nem para pensar o que é. Parábola não foi algo que Jesus inventou. Ela vem do grego parábole, que simplesmente significa colocar uma coisa ao lado da outra com o fim de comparação. Ou seja, eu pego algo complexo, eu tenho alguém que não vai conseguir entender algo complexo, eu pego alguma coisa simples da realidade daquela pessoa e explico. Aí com essa explicação do simples, essa pessoa entende a coisa complexa. Parábola é isso. Algumas são bem mais difíceis de entender do que outras. Mas essa primeira, especialmente, ela cria um paradigma, ela cria um parâmetro interpretativo, para que tudo que vem depois tenha ela como base. Porque Jesus explica essa parábola em todos os níveis. Diante disso, nós precisamos analisar essa parábola. Só que como o trecho está separado, a explicação está separada daquilo que foi afirmado primariamente, o que eu fiz? Eu vou juntar os versículos correspondentes para a gente ver o que Jesus falou e o que ele explicou. Então você vai mexer a sua Bíblia aí para poder acompanhar. Beleza? Nós temos a primeira semente, que é o que eu chamei do desinteressado. O solo de caminho. Que está lá no versículo 4. Que fala que a semente caiu à beira do caminho e as aves as comeram. E Jesus fala que são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, e o maligno arrebata do coração, arranca, tira, torna inútil. Este solo do caminho era duro, compactado, pelo simples fato de que quanto mais pessoas passam em um solo, a terra vai compactando e vai se tornando uma pedra impenetrável. Representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, porque elas estão com os corações fechados. Não é algo meramente cognitivo. Não é que a palavra de Deus é impossível de ser entendida. Você tem que ser um PhD, você tem que ter doutorado para entender. Não. É porque aquele que não quer entender, por mais simples que seja, vai rejeitar. E Jesus está criticando a pessoa que tem esse coração duro à palavra de Deus, desinteressado. Não entende porque o coração está fechado. E John MacArthur, um teólogo que a gente sempre cita aqui, um homem sério com Deus, ele resume de uma maneira intensa e clara. Este tipo de ouvinte é insensível, apático, distante, indiferente, negligente e até hostil à mensagem do Evangelho. Ele não quer saber do Evangelho. A mensagem bate e volta. Não entra, não muda. E aí você pensa, Mário, mas tem uma parte aqui que fala que Satanás rouba do coração. Sim, exatamente. Satanás rouba do coração desse tipo de pessoa, porque ela já está debaixo da influência de Satanás. É como se Satanás revestisse essa pessoa de proteções para que a palavra não entre. Porque essa pessoa está endurecida à palavra. E lá em 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E uma das formas pelas quais as pessoas continuam cegas é querendo estar cegas. Elas não querem ver, e quem não quer ver, não quer. Não é algo externo.
Essa pessoa está desinteressada e ela não quer considerar a palavra que está sendo pregada como algo que mereça se dar valor. E você que tem nos visitado, que tem convivido conosco, que é membro dessa igreja, você tem recebido a palavra pregada, domingo após domingo, grupo pequeno após grupo pequeno, conversas pastorais, interações que nós temos, conversas no café que nós tivemos hoje. Seu coração tem estado fechado à palavra, você tem desvalorizado, você não ama, você não lê, você não medita, você não quer saber? Pense sobre isso. Desprezar a palavra é desprezar o próprio Cristo. Ou será que você prefere ficar se distraindo nos momentos das pregações e estudos, mexendo no seu WhatsApp, vendo aplicativos de jogos, ou lendo as publicações no Instagram, porque isso é mais interessante para você, ignorando tudo que Deus está falando para você? Pode ser que você seja um incrédulo, e eu não estou falando de jovens só aqui, eu estou falando de gente de todas as idades. Se você tem se mantido duro e rejeitado a palavra, vez após vez, cuidado. Pode ser que você seja essa pessoa que Jesus está descrevendo. Mas existe também aquele que eu chamei de o superficial, por motivos óbvios. Fala que tem rocha e pouca terra em cima. A terra é superficial. Isso está lá nos versículos 5 e 6 de Mateus. A parte que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, nasce rápido, mas não tem raiz. Jesus diz que esses são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Este solo é enganoso porque parece que tem condições muito favoráveis, mas tem rocha por baixo. É mais duro ou tão duro quanto aquele solo batido do caminho. Não há como ganhar raízes aqui. Essas pessoas descritas aqui recebem a palavra com alegria. E note, nós falamos muito sobre alegria na nossa igreja. Receber a palavra com alegria não é o problema. Receber a palavra com alegria é o que nós esperamos de todo cristão, de toda pessoa que ama Cristo. O problema dessas pessoas é que elas têm entusiasmo momentâneo. Elas têm alegria, só isso. Não tem compromisso, não passa no teste do tempo. No versículo 21, sendo de pouca duração. Lá em João 6, de 64 a 69, tem um momento que é um divisor de águas no ministério de Jesus. Porque Jesus verbaliza coisas e pessoas reagem àquilo que Jesus pregou, abandonando ele. Lá no versículo 64 diz assim: Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam. Tinha uma multidão, muita gente, mas Jesus sabia quem não cria. Lá no versículo 66, diante disso que foi dito, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Aqui não está falando dos 12, mas olha que interessante, eles andaram um tempinho com Jesus, se identificaram como discípulos, e os outros de fora olhavam para eles e falavam, são do time de Jesus, são amigos de Jesus, são discípulos. Mas eles não eram discípulos de verdade, por quê? Porque abandonaram e já não andavam com ele. Pareceu que sim, começou aparentemente bem, só que não dura, não passa no teste do tempo. E Jesus, ele é tão claro e honesto, que ele vira para os 12 e fala, ora, será que vocês também não querem ir embora? Jesus não está sendo ríspido, mas ele está colocando com clareza o nível de compromisso que ele quer dos seus discípulos. Ele está sendo honesto. Vocês querem ir embora? Tem um monte de gente indo embora. Mas a resposta de Simão, em nome dos 12, é, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, os 12, temos crido, acreditado
e nos comprometido. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E uma coisa para nós que vemos muitos censos falando sobre milhares e milhões de evangélicos aí. Jesus nunca ficou refém das multidões, ele nunca foi refém dos aplausos, ele nunca dependeu disso para a identidade dele. Ele estava cumprindo a missão. E porque ele conhecia quem eram aqueles que ele tinha escolhido, quem abraçou a fé, quem andava com ele de verdade, aqueles que foram salvos, que foram feitos novas criaturas, como dizem em outros lugares, ele não se iludia com o volume. As pessoas sem raiz desistem facilmente quando elas são humilhadas pela família, ou quando elas são rejeitadas por quem elas admiram, ou quando elas correm o risco de perder o emprego, ou o seu próprio negócio, por serem fiéis a Cristo. Não por pecado, mas por serem honestas. E aí elas são rejeitadas. Essas pessoas, quando vem a prova dura, que testa essa alegria momentânea, elas abandonam Jesus. O sentimento não é o suficiente para me manter comprometido com isso. Nós temos que tomar cuidado, cultivar as raízes da nossa fé, perseverar quando a dificuldade vem. E como você pode fazer isso? Ora, você está fazendo. Venha às celebrações coletivas, priorize isso. Faça culto familiar, leia a Bíblia com seu cônjuge, com seus filhos. Se interesse pela palavra de Deus. Ninguém pode fazer isso por você, é uma decisão sua. Semanalmente participe de um grupo pequeno, venha ao centro de capacitação bíblica estudar, chame alguém para estudar a Bíblia com você, para te ensinar, cresça. Crie raízes profundas e prevaleça ao longo do tempo. Não seja como esse solo rochoso. Mas nós temos também aquele que eu chamei de quase cristão. É quase um cristão. Ele chega mais perto, segundo as nossas avaliações. É aquele que caiu entre espinhos. E lá no versículo 22 fala que o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ora, esse solo era preparado, mas alguns estudiosos dizem que a raiz das ervas daninhas ficavam até 1 metro abaixo do solo. Eles queimavam e arrancavam e falavam, tá beleza, o semeador está pronto para semear. Só que lá embaixo, a raiz eram as ervas daninhas. E o que acontecia? Quando as ervas daninhas cresciam, elas drenavam a vida daquele solo. E aquela semente ficava infrutífera. Representam aquelas pessoas que são distraídas pelas preocupações e prazeres deste mundo. Nem todo prazer deste mundo é pecaminoso. A gente sabe disso. Há um baita prazer quando a gente se reúne como igreja, come, bate papo, ri e vê as nossas crianças brincando. Há um prazer quando você brinca com seu cônjuge. Você vê algo engraçado, você vai passear, curtir uma noite, um jantar, um videogame, uma bola, pintar. Nós temos pessoas do artesanato nessa igreja que fazem coisas muito bonitas e não tem nada de errado nisso. Tem muitos prazeres deste mundo e deste momento que são excelentes e Deus deu para nós como um privilégio. Tem gente que tem alegria fazendo planilha bonita do Excel. Eu não entendo, mas é um prazer que Deus te deu. Tudo bem, você é normal. Agora, existem prazeres que nós temos, que são tentações, que são pecaminosos, que nós sabemos que não devemos abraçar. E são esses prazeres que tornam infrutífera
essa semente. Elas estão focadas, preocupadas, comprometidas a ganhar cada vez mais dinheiro, cada vez mais títulos, cada vez mais seguidores nas redes sociais, cada vez mais gente elogiando, passar num concurso, casar, fazer uma viagem, tudo que às vezes é bom em si, que se torna gigante, um ídolo, um Deus, controlador da vida. E que durante um tempo, essa pessoa tem até um pequeno espaço na agenda para Deus. Ela vai tentando conciliar, mas nunca está de fato aberta para aceitar o absoluto controle de Deus sobre tudo. Esse é o tipo de solo. O controle de Deus sobre a vida dos seus filhos é absoluto. Ele não negocia, ele não retrocede, ele não volta atrás. Nós somos dele. Se você é cristão, ele é seu, mas ele não vai mudar de ideia naquilo que a palavra diz para te agradar, nem para me agradar. É isso. Esse é o amor de Jesus. Quando o controle absoluto de Deus conflita com o seu trabalho, ou com a sua visão de casamento, ou com seus projetos, ou com as suas amizades, a faculdade, ou o plano que você tem para os seus filhos, o que você faz? O que nós fazemos? Lá em Mateus 10, dos versículos 37 a 39, este trecho é extremamente confrontador e duro para todos nós. E eu quero ler para você. Diz assim: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Aqui Jesus explica como o cristão deve investir a sua vida. Não nas preocupações e ilusões das riquezas, não. Ele deve investir a sua vida, que é o seu bem mais precioso, empenhando tudo de si. Não é só o que se tem, não é dar uma parte de si. O que Jesus está falando é que nós temos que dar tudo de nós, a nossa vida, o nosso coração, tudo que nós valorizamos, por amor a Ele, as prioridades do reino de Deus. E quem captou isso muito bem foi Jim Elliot, um missionário, morreu jovem, na faixa dos 30 anos. Ele foi devorado por uma tribo indígena. A gente não sabe se ele foi devorado antes de ser morto ou depois, mas ele foi devorado pelos índios Aucas, na selva amazônica para o lado do Peru, se não me engano. E detalhe, ele tinha 30 anos, tinha casado há 3 anos e tinha uma filha pequena. Ele tinha coisas legítimas para falar: não, Deus, levante outros, por que eu? Eu tenho um filho pequeno, eu acabei de casar. Mas ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que entrega a sua vida a Cristo para poder viver tudo aquilo que Cristo promete, ao invés de tentar administrar a própria vida e se destruir, só trazer sofrimento. A palavra neste solo fica sufocada, já que a vida e o compromisso com as coisas passageiras, coisas que não são eternas, são tão grandes e mais importantes do que o compromisso de seguir a Jesus, que essa pessoa até lamenta. Ela até gosta da igreja, mas ela não teve um coração transformado. Ela gosta da ideia de ser cristão, mas ela não teve um coração transformado de verdade para mudar de vida. E existem muitos membros de igreja assim. Ele até gosta de Jesus, mas ele nunca está disposto a ser tratado como um servo de Jesus. Que Deus nos livre de sermos assim. Amém?
Nós estamos numa série de pregações sobre Filipenses. E lá no primeiro versículo, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra traduzida por servo seria melhor traduzida por escravo. Escravos de Cristo Jesus. Te incomoda ser chamado de escravo? É isso que Jesus nos conquistou, nós somos dele. Escravo de alguém que deu toda a vida por mim e que é mais interessado com o meu bem eterno do que eu. Esse Senhor vale a pena seguir. E Paulo entendeu isso. Nós temos visto, o pastor Oscar tem pregado em Filipenses, e o que Paulo orientava a igreja, falando de outras formas, era como o escravo deve viver, como o escravo deve se conduzir. Perceba que são 3 solos que não frutificam, e tem um tipo de solo que frutifica. Isso não é para nos desanimar na pregação da palavra, mas é Jesus falando a verdade. Tá? E o último eu chamei do cristão, o solo bom, que está lá no versículo 8. Caiu em boa terra, deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Caiu na terra, frutificou. Alguns estudiosos dizem que estatisticamente, uma semente produzia num bom momento 10. Aqui Jesus está falando 30, 60 e 100. Jesus está colocando uma superprodutividade. Este solo aqui representa o coração que recebe o Evangelho, acredita em Cristo, se compromete a segui-lo, tem a sua vida transformada por este relacionamento. Essas pessoas são as que ouvem, entendem e praticam a palavra de Deus, e elas permanecem ao longo do tempo. Tropeçam, pecam, pisam na bola, se frustram, frustram os outros, pedem perdão, levantam e seguem o jogo. Elas não são como as outras que abandonam, que não querem saber, porque o próprio Deus as preserva. E semana passada, o pastor Oscar pregou Filipenses capítulo 2, e esse texto tem que ecoar mais em nós. Esse é o tipo de solo, essa é a experiência que está sendo narrada em Filipenses, nesses 4 primeiros versículos, que Jesus está falando que é o solo bom. Olha o que Paulo diz: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, e se aqui não é colocando em prova, é já que existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar e tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Esse tipo de coração busca esse tipo de experiência. Esse tipo de solo bom busca servir a igreja dessa forma. Mas nós temos que parar e pensar. O único meio de avaliar se o fruto está vindo ou não é através do tempo. Não é instantâneo, joga semente, dá fruta, a gente já descobre. Não, leva tempo. E a frutificação também não é padronizada, há uma variação. Jesus não está criticando aquele que produz 30 ou aquele que produz 60 e dizendo que o que produz 100 é melhor. Ele não está criticando. Ele está falando, é fato, é solo bom, está frutificando. Esse frutificar é o que, Mário? É a manifestação contínua da atuação de Deus na vida do cristão.
Manifestação contínua, interna, externa, constante, constante, sempre. Mesmo que a gente não queira, muitas vezes o Espírito vai trabalhando em áreas. E glória a Deus por isso, Ele não nos abandona. E esse trabalhar impacta a forma que você vê a Deus, você olha para Ele, valoriza-o, você vê a si mesmo, mas você vê aos outros. Isso é uma transformação. E um breve testemunho que eu gostaria de compartilhar é que eu tinha um conhecido que há 10 anos atrás eu fiz um trabalho freelance e eu falava do Evangelho e eu estava comprometido com a Júlia e ele falava, não é assim, e desdenhava enquanto eu falava do Evangelho. Muita coisa aconteceu, muitos questionamentos que ele fez, alguns eu respondi, outros eram absurdos, muita coisa se passou, hoje ele está preso. E ele me mandou uma carta. E na carta ele disse recentemente, agora eu entendo que você estava no caminho certo. Certo. Não entendo o que ele quis dizer por certo. Mas ele entendeu que há um caminho que não vale a pena seguir, e há um caminho com Cristo que vale a pena seguir. E ele disse que eu deveria continuar seguindo Jesus. Depois de 10 anos. Demora para o fruto aparecer às vezes. A minha oração e esperança é que hoje ele seja solo fértil para a palavra. Mas 10 anos, a gente não pode ter pressa quando nós semeamos a palavra na nossa família ou aonde for. Por outro lado, John Piper vai falar sobre essa audição e ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Certo? Foi isso que Jesus disse. John Piper diz, existe um ouvido espiritual ou um ouvido do coração. Há um ouvido que ouve na pregação, através da pregação da palavra. E se vê que há mais do que meras palavras. Há uma beleza, uma verdade, um poder que é atraente, que faz essa pessoa querer esse Jesus que está sendo pregado. Tem um efeito transformador, preservador. E se você está aqui hoje nos visitando, ouvindo já há algum tempo, e você está sendo convencido de que Cristo está de fato te chamando, que Ele é confiável, Ele é digno de ser seguido, não resista, entregue-se a Ele, comprometa-se com Ele, não resista a Ele, Ele é confiável. Os discípulos se aproximam de Jesus, e eles perguntam no versículo 10, por que o Senhor fala por eles, fala com eles por meio de parábolas? E Jesus fala lá no 16, bem-aventurados são os olhos de vocês que veem, os ouvidos que ouvem. A palavra que converte alguns, endurece outros. A verdade é essa, meus irmãos. É incômoda, às vezes a gente queria dar uma mudada, mas é isso. O mesmo evangelho que destroça um coração e transforma uma pessoa dura, rígida, que odeia o evangelho, é aquele que torna pessoas duras, rígidas, odiando o evangelho mais ainda. Jesus está afirmando que existem dois grupos. Enquanto a palavra tem o efeito de moldar, de santificar, de curar, de produzir frutos, em uns, ela endurece, ela cega, ela desensibiliza, ela tira a sensibilidade de outros que continuam rejeitando. Em 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículos 15 e 16, fala sobre um cheiro. O evangelho tem um cheiro, que para quem é salvo, é um cheiro bom. Mas para quem não quer saber, é um cheiro podre, cheiro de morte, é cheiro podre, é irritante, é desagradável. O evangelho cheira bem para umas pessoas, mas para outras é nojento, é ruim. Existem dois modos de reagir. E aqueles que têm ouvido e rejeitado se submeter, tampando os olhos e os ouvidos, eles estão caindo no engano do diabo, eles estão perdendo a semente.
ou quando eles se dobram diante do sofrimento ou os prazeres da vida, e tudo se torna muito mais interessante do que Jesus, eles perdem. E você provavelmente conhece pessoas assim. Elas estavam em nosso meio, elas professavam a fé, elas serviam, e hoje elas rejeitam toda a verdade do Evangelho, elas perderam até o que tinham, elas se embruteceram. E é a mesma semente, é o mesmo pregador. A semente é a palavra, é o Evangelho. O pregador é Jesus, o problema não está nele. Concluindo, eu gostaria de ler essa citação do J.C. Ryle, que está num livro que chama Meditações no Evangelho de Mateus. E nós vamos encerrar, eu quero chamar o pessoal da música, com essa reflexão. Que não passemos sem fazer a nós mesmos uma importante indagação. Como estamos ouvindo a palavra de Deus? Vivemos em um país que se declara cristão. Vamos à igreja domingo após domingo. E ouvimos sermões. Com que atitude ouvimos? Como nós temos ouvido a palavra? Que efeito a pregação está exercendo sobre o nosso caráter, sobre quem nós somos? Não sobre o que fazemos só, mas sobre quem nós somos. Podemos apontar para qualquer coisa, qualquer indício que mereça o nome de fruto? Que nós avaliemos o nosso coração. Jesus não brincava com o cristianismo. Nós não podemos brincar. Não saia daqui como um solo endurecido, um solo rochoso, um solo superficial. Que a palavra caia no seu coração e você acolha, abrace ela, ame ela, seja grato a Deus por ela e seja transformado por ela. E se você está aqui e quer entender mais sobre isso, procure quem te convidou, procure líder de grupo pequeno, procure a equipe pastoral dessa igreja. Não saia daqui cheio de dúvidas, não saia daqui endurecido. Não deixe que essa semente se perca. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor nos livre do endurecimento de coração, que o Senhor nos livre da loucura de viver uma vida que rejeita Cristo, que o Senhor nos dê olhos para ver e enxergar a beleza de Cristo e do Evangelho, ouvidos para ouvir e entender quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós, que o Senhor nos dê uma mente para compreender as Tuas verdades, e que o Senhor transforme a nossa vida. Obrigado por essa igreja que tem pregado o Evangelho ao longo do tempo. Nos ajude a viver cada vez mais honestamente, coerentemente, com alegria o Evangelho, frutificando aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu te peço, ó Deus, tenha misericórdia daqueles que têm vivido até aqui endurecidos contra o Senhor, que a Tua palavra entre, cative, inspire, traga entendimento e transforme, para que o Teu nome seja glorificado, para que pessoas sejam salvas, e para que o Senhor seja cada vez mais valorizado e amado por toda a Tua família, em nome de Jesus, amém.